Abra a Bíblia em um dos profetas menores. Onde é que vamos procurar? Um dos profetas menores, ok? A Bíblia menciona, tem 12 profetas menores, depois do livro de Salmos, tem os profetas maiores, que quais são, irmão Ademir, os profetas maiores? É bem grande, né? Muito bem. Quem são os profetas maiores, Davi? Isso, os menores. Vamos lá para os menores então. Jonas, vamos abrir o livro de Jonas aí. Vamos facilitar aí. Gente, é uma bênção, porque Deus tem propósitos, amém? Deus tem propósitos. E nós vamos ler o livro do profeta Jonas, Vamos ler os propósitos de Deus para conosco, para com essa igreja, para com cada um de nós. Eu sei que Deus vai falar de uma maneira muito peculiar e muito especial ao teu coração, como tem falado também, e vai falar no meu coração de uma maneira tão especial pela palavra dele, amém? Jonas capítulo 1. Jonas é um livro, irmãos, tão bom, tão gostoso de ler. Sabe por quê? Ele é uma narrativa. Você vai ler o livro de Ezequiel, uma roda dentro da outra roda que gira. Você de repente, meu Deus, o que é isso? Eu preciso de uma revelação do céu para entender o que é isso aqui. Você vai ler o livro de Apocalipse, não entende muita coisa por causa das figuras ali. Mas o livro de Jonas é tão fácil que até uma criança consegue entender, porque é uma narrativa. Ok? Vamos ler então, capítulo 1, versículo 1. E é tão rápido também ler, gente, porque é tudo capítulo pequenininho. Você não pega uns capítulos lá de Lucas, que são grandes, 70 e poucos versículos, Salmos 119, são 176, é capítulo com 10 versículos, outro capítulo com 10 versículos, último capítulo com 11 versículos, e o único capítulo que é um pouquinho maior, certo? É o capítulo 1, que é só com 17 versículos. 50 versículos você leu o livro todo. 6 minutos e meio é o tempo que você precisa para ler o livro de Jonas. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Põe maldade nisso, gente? Verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu até a cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e cair uma tempestade tão violenta que o barco começou a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. E tiraram as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isto, Jonas tinha descido ao porão e se deitara. Dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clama ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? A terceira pergunta que eles fazem: de onde você vem? A quarta pergunta: qual é a sua terra? A outra pergunta: que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor Deus que fez o céu e fez o mar, aquele que estava balançando, e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele havia lhes dito isso. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar.
e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, se nós suplicamos, não deixe morrer por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, põe inocente nisso, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e esse se aquietou. Ao ver isto, os homens adoraram ao Senhor, e com temor ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe voto. Eu acredito que os homens aqui se converteram, irmãos. Verso 17. O Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Podemos sentar, amados, pode fechar a tua Bíblia, desligar o teu smartphone. Meus amados, eu quero nesta noite ministrar... eu gosto de pregar nesse livro. Este ano, não lembro se foi aqui na igreja, foi no culto de terça, ou em outro momento, ou se foi numa outra igreja, que eu ministrei sobre Jonas, sobre o tema recalculando a rota. E outra vez eu ministrei também sobre os erros, os quatro erros de Jonas. Eu quero nesta noite trazer, irmãos, o tema desta noite é Nínive ou Tarsis. Aonde estamos indo? Uma pergunta. Nínive ou Tarsis? Para onde estamos indo? Geograficamente, Nínive é onde é o Iraque hoje. Tarsis, onde é a Espanha. E eu quero dizer, irmãos, que Deus tem propósito. E Deus dá uma missão. Deus coloca nas nossas mãos uma missão. Qual é a tua missão? Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Se você me disser, Deus tem o propósito que eu me case, tenha filhos e seja feliz. Eu digo, não é isto. Qual é o propósito de Deus que Ele tem para a tua vida, que Ele quer contigo, para que você sirva a Ele? Qual é o propósito de Deus que Deus tem para a sua vida? Qual é a tua missão? Meus amados, Jesus veio com a missão. Ele salvou o apóstolo Paulo e trouxe sobre a vida dele uma missão. Jesus chamou Pedro para uma missão. Eu acho até interessante Pedro e Jonas. Há uma semelhança entre os dois. Por quê? Pedro é filho de Bar-Jonas. Bar significa filho, né? Filho de Jonas. Interessante que uma visão que Deus mostrou para Pedro, e que Pedro ele era um nacionalista, um judeu, ele não entra em casa de alguém que não seja judeu. E Deus manda um recado para ele ir até Jope, para ele pregar na casa de pessoas que não eram judeus. E Jonas, ele recebe uma missão para ele pregar também, ir até Jope, a mesma cidade. Jonas, mesma cidade, Pedro estava. E diz, vai a Jope. E ali eles recebem uma missão. Tanto Pedro. E alguns fatores são interessantes aqui. Okay? Mas, meus amados, essa leitura, ela é uma leitura muito gostosa de fazer. O primeiro profeta missionário também é Jonas. É dado a ele o título de ser um profeta missionário que vai profetizar numa outra nação. Ele vai até outra nação para profetizar aquela nação. Certo? Jonas era da tribo de Zebulon, filho de Amitai, conforme a Bíblia fala que ele era filho natural de Get-Hefer, e ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, não aquele primeiro Jeroboão, mas o segundo, e a profecia dele foi boa para Israel, porque ele disse o seguinte, olha, vai haver prosperidade, as fronteiras de Israel vão se alastrar. Ele profetizou coisa boa. É tipo assim, a coisa que eu quero que venha profecia sobre a minha vida, só coisa boa. Eu só quero uma palavra boa sobre a minha vida. Só que às vezes, meus amados, a profecia, ela tem 3 propósitos, a profecia, de repente, ela vem confrontar a gente. E pode não ser exatamente a palavra, exatamente o que eu quero ouvir. Mas exatamente o que Deus quer falar com a gente, amém? Então Deus quer falar com você, amém? E não vai falar o que a gente quer ouvir.
mas exatamente aquilo que ele quer falar, porque ele sabe, ele conhece. 2 Reis capítulo 14, verso 25, vai falar ali que Jonas já havia profetizado sobre Israel, a recuperação política, a recuperação econômica de Israel. Então era uma profecia de cunho nacionalista, uma profecia boa, é tipo assim, olha, Rio Grande do Sul, se alegrem, porque haverá prosperidade, o governo vai pagar tudo em dia, as contas, vai sobrar, vai diminuir os impostos, e a mesma notícia venha para o Brasil, notícia boa. Porém, ele recebe uma missão, não para profetizar o que é bênção para a sua nação, mas ele ir até outra nação. E nesse livro, irmãos, eu creio que Deus quer falar muito com a gente nesta noite, amém? Através do livro do profeta Jonas. Por 4 razões eu vejo que Deus quer falar contigo nessa noite e Ele quer falar conosco. Primeiro, irmãos, porque é um desafio ouvir a voz de Deus. Nós vamos ver que o profeta ouviu a voz de Deus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus também nessa noite, amém? Segundo, também para aprender o desafio de obedecer a Deus. E o livro de Jonas vai nos ensinar isto. O desafio de aprender a obedecer a Deus, amém? Certo? É o desafio de aprender a obedecer a Deus, que muitas vezes temos dificuldade para obedecer a Deus. A gente obedece os nossos instintos, a nossa vontade, a nossa carne e até o capeta. E aqui nesse livro vai mostrar o seguinte, que nós precisamos ouvir a Deus e obedecer a Deus. Terceira coisa, que eu vejo que Deus quer falar muito com a gente, amados, é para aprender a não sofrer e ir na contramão da vontade soberana de Deus. Amém? A aprender a não ir na contramão da vontade do nosso Deus, a vontade soberana dele. E a quarta coisa que eu vejo que Deus quer falar muito conosco nesta noite, para nós entendermos que Deus tem preparado um julgamento, mas que antes Ele dá uma oportunidade para nós. Antes de julgar, Ele dá a oportunidade de arrependimento, mudança e transformação. Amém? Então, queridos, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito da nossa vida. E nós somos chamados ao propósito para frutificar. O Senhor Jesus mesmo disse, eu vos chamei e vos designei para que vocês vão e dê fruto. Ele não chamou assim, eu chamei vocês para vocês viverem no gozo eterno, para vocês viverem sempre nas delícias. Ele nos chamou para frutificar. Amém? Nós trabalhamos, nossos apriscos são uma bênção, as ferramentas do discipulado que nós estamos organizando para a vivência da igreja é uma bênção, e Deus chama cada um de nós, irmãos, para nós frutificarmos, somos chamados para sermos testemunhas e para anunciarmos as boas novas, ok? Sobre o livro de Jonas, eu acho muito precioso esse livro, irmãos. Ele é bem diferente dos demais, né? Ele é uma redação, né? Contada na terceira pessoa, né? E temos uma citação do profeta, né, Jonas, pelo próprio Senhor Jesus, dos próprios lábios do Senhor Jesus, quando ele diz o seguinte, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, também 3 dias o Filho do Homem estará no ventre da terra. O próprio Senhor Jesus faz menção ao nome do profeta. Vocês vão observar nos evangelhos, não são mencionado o nome de todos os profetas, mas é mencionado o nome de Jonas. Alguns céticos tentam menosprezar ou desprezar o livro de Jonas, dizendo que ele talvez foi só uma ficção criada, porque eles acham 2 absurdos que tem no livro. Por exemplo, o primeiro absurdo é um peixe conseguir engolir um homem. Porque a entrada aqui do peixe, de um peixe, por maior que seja, um cachalote, uma baleia, não tem condições de um ser humano passar por ali, certo? Então eles dizem que isso aqui é algo impossível, mas eu prefiro sempre crer no meu Deus, amém? Se a Bíblia diz que a baleia engoliu, o peixe grande engoliu Jonas, eu acredito, você acredita, amém? Eu acreditaria até se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, irmãos. Não teria problema não. Sabe, a Bíblia diz, Deus tem autoridade, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E outro também é no capítulo 4, quando diz que a Bíblia diz que Deus de noite Deus faz crescer uma boboreira, não é bem uma boboreira, né, mas a tradução mais parecida para a nossa língua, é uma árvore que tinha para lá, um arbusto que cresce muito rápido lá para o Oriente, e diz que cresceu de noite, né, fez uma sombra para ele no outro dia morreu. Eles acham absurdo. Como é que pode crescer tão rápido? Irmãos, Deus é poderoso, amém? Certamente você tem testemunho de coisas poderosas e tremendas que ninguém podia fazer e Deus fez por você, amém?
Eu estar vivo é um milagre de Deus. É uma bênção. Então, meus irmãos, é algo extraordinário. O personagem principal desse livro também, a gente fica a imaginar o seguinte, que o principal personagem desse livro é Jonas. Não, não é Jonas. O personagem principal desse livro também não é aquele grande peixe. O personagem principal também não é os moradores de Nínive que se arrependeram e foram perdoados. O principal personagem do livro de Jonas, irmãos, é Deus. Amém? Porque mostra o que? A bondade dele, a misericórdia dele. Como um dia a bondade e a misericórdia de Deus te alcançou, Deus também alcançou aquele povo que não merecia. Esse povo, que Deus mandou o profeta lá, eles tinham atacado 10 vezes Israel. E o profeta Jonas, ele detestava, ele odiava. E foi para lá que Deus manda eles profetizar na capital da Síria, pregar contra eles. E o profeta não queria, ok? Nesse livro também há algo tão interessante que tem 10 perguntas que são feitas para Jonas. São 10 perguntas. Uma é o capitão do navio. Diz, o que está fazendo dormindo aí, rapaz? Primeira pergunta. Depois tem 7 perguntas, que são perguntas dos marinheiros que estão ali e que fazem as perguntas para ele. Primeira pergunta, quem é o responsável por isso? Qual é a tua profissão? Da onde você vem? Qual é a tua terra? Que povoado você pertence? Depois a outra pergunta, o que foi que você fez? E depois a outra pergunta, o que devemos fazer para que o mar se acalme? 7 perguntas eles fizeram para Jonas. Porque, irmãos, eles queriam saber, o cara estava na condenação. O cara ia ser condenado a morrer. E as outras duas perguntas, dessas 10 que são feitas para ele, é o próprio Deus fazendo pergunta para ele. Meus amados, agora eu vejo também que Jonas era um profeta, que homens de Deus, mulheres de Deus podem enfrentar, era um profeta deprimido. Ele estava com uma depressão, talvez, dizem alguns que ele estava com uma depressão, porque ele dorme no navio, ele dorme profundamente. Ele só quer saber de dormir, não quer saber de conversar com ninguém. Ele é um profeta antissocial. Ele não conversa com ninguém, não quer exposição, não quer papo, não quer conversa, ele quer ficar trancado lá dentro, lá no porão do navio. Depois ele sai pregando na cidade, prega aqui, prega bem rápido, e a Bíblia diz que ele vai para fora da cidade, não quer papo com ninguém, e ele fica lá só para ver o que vai acontecer com a cidade. E o que ele faz? Dorme. Dorme, dorme, dorme. Então, provavelmente, como dizem alguns, ele estava vivendo um problema, um problema depressivo, antissocial, problemas sociais na vida dele. Mas a graça de Deus, irmãos, revelada aqui nos marinheiros, mostra a graça também que Deus queria ter lá com Nínive. Esses marinheiros poderiam ter morrido. Interessante que nessa história toda, os marinheiros se convertem. Por quê? Porque eles clamam ao Deus de Jonas e eles pedem perdão, eles pedem misericórdia, eles se humilham. Depois, quando eles veem que o mar se acalmou, então eles adoram a Deus, eles passam a adorar a Deus. Mas, meus amados, eu quero trazer para nós nessa noite algumas lições que nós podemos aprender na história de Jonas, e culminando exatamente no tema desta mensagem. Nínive ou Tarsis, para onde nós estamos indo? Nossa vida é uma viagem. E algumas lições que nós podemos aprender na história de Jonas, irmãos. No mínimo 9 lições nós podemos aprender. Primeira lição, que alguém fora do propósito de Deus é um problema no teu barco. Amém? Alguém fora do propósito de Deus dentro do teu barco é um problema. Se você colocar um Jonas em desobediência e rebeldia para com Deus do teu lado, é um problema. O mundo está desabando e ele só pensa em dormir. Ele só quer saber de dormir. Eu quero dizer, irmãos, cuidado. Você está para fazer uma sociedade com alguém, queridão, presta atenção, cuidado com quem você coloca no teu barco. Você pode estar botando um Jonas dentro do teu barco, depois você vai sofrer, você vai amargar. Cuidado. Cuidado com quem você vai fazer sociedade. Com pessoas. Cuidado. Cuidado dos locais que você vai também.
Meus amados, é um problema quando alguém está fora do propósito de Deus. E aí você quer andar do lado de alguém que está fora do propósito de Deus. O que vai acontecer para a sua vida? Calamidade, sofrimento, dor, lamento. Então, quando nós andarmos com alguém fora do propósito de Deus, vai trazer dor. Você não precisa sofrer. Aprenda essa lição. Cuidado. Quem sabe você está orando a Deus, buscando uma direção por causa de uma sociedade. Receba como uma palavra para a tua vida. Cuidado. Cuidado quem você tem para ser seu amigo. Nem todos devem ser nossos amigos. Lá em casa nós ensinávamos nossos filhos desde pequeno. Diz assim, na escola a gente tem colega. No trabalho a gente tem colega, não amigo. Amigo não quer dizer que seja colega. Na escola você tem muitos colegas, trabalho, serviço. Colega é uma coisa, amigos são poucos. Cuidado. Cuidado para não fazer uma amizade e ter uma amizade com um Jonas. Segunda lição. Bênçãos que às vezes falam um propósito de Deus. O que aconteceu? Nesse povo nós percebemos que o povo se arrependeu. E Deus então, depois do capítulo 12, capítulo 2 é a oração de Jonas. Ok? O capítulo 3 é o arrependimento de Nínive. Certo? E já o capítulo 4, nós vamos perceber que Deus faz nascer, então, conforme diz aqui o texto, ok? Capítulo 4, ok? Versículo 4 diz assim, o Senhor respondeu, você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar ao leste da cidade, porque dizia ele, eu sabia, meu Deus, que tu és Deus misericordioso, compassivo e muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrepende. E ele ficou triste com Deus com isso. A Bíblia diz que ele ficou furioso com Deus, ficou irado com Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus então mandou uma bênção para ele. É possível alguém estar irado com Deus e Deus abençoar? Aí nós vamos ver aqui que Deus fez isso. Jonas estava irado com Deus, estava triste com Deus, porque sabia que Deus era bondoso, sabia que Deus era misericordioso, e aí Deus fez o seguinte, para falar com ele, mandou uma bênção. A gente pensa, eu estou todo errado, e Deus está abençoando. E aí você acha que está correto, só que Deus está ensinando. Às vezes atrás de uma bênção que Deus manda, Deus quer falar uma mensagem. E é a segunda lição que eu aprendo. Que bênçãos falam um propósito. Você quer ver? Verso 6 então diz assim, 4 versículo 6. Então o Senhor, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta. Pode sempre ver, irmão, se Deus mandou, Deus fez. É uma das coisas que está implícita nesse livro de Jonas, Deus fez, Deus mandou, Deus realizou, está a soberania de Deus. E diz o seguinte, mas Deus mandou uma lagarta. Interessante que 2 animais são mencionados aqui, no livro de Jonas, 2 animais. Um peixe enorme, gigante, e uma lagarta. Tanto o enorme peixe quanto a lagarta são mais obedientes do que o profeta. Às vezes é assim. Os animais obedecem, o ser humano não obedece. Ô bicho teimoso, né? Que é o ser humano. Pois Deus mandou uma lagarta atacar a planta. E a lagarta disse, sim senhor, já estou indo. E cumpriu o propósito. O versículo 8. Ao nascer o sol, Deus trouxe, mais uma vez, Deus fez, Deus mandou, Deus deu ordem. Deus trouxe um vento oriental, aquele vento que vem lá do deserto, né? Quente. E aquele vento quente, muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer, do estado depressivo do profeta. Desejou morrer. Ele disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Bem diferente do apóstolo Paulo, que diz, para mim o morrer é Cristo. O viver, aliás, ele fala, né, que para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque é no Senhor. Mas ele diz o seguinte, olha, eu não quero saber, Deus. Tipo, eu não quero papo contigo, não quero conversa contigo. Tu mandou fazer uma coisa, mas tu fez diferente. Porque, irmãos, as misericórdias de Deus são grandes para conosco. E a Bíblia diz assim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas,
você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? É a pergunta que Deus faz para Jonas. Você tem alguma razão para ficar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. E o verso 10, mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora tu não tenha podado, não tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? E aquela lição que Deus fez o seguinte, Deus fez uma bênção vir sobre o profeta, que é vir uma árvore para gerar sombra para ele. Nasceu num dia, no outro dia Deus mandou uma lagarta para comer. Exatamente por que Deus queria isso, irmãos? Dar a sombra para Jonas. Porque sabia que ele valoriza essas coisas materiais. Que ele valoriza as coisas aqui e não tem amor pelas vidas. Eu acho que essa lição nós temos que pegar para nós. Que às vezes nós valorizamos coisas e não vidas. O que é mais importante? Vidas ou coisas? O que tem mais valor? Às vezes, se nós formos uma pessoa assim tão materialista, e nós nos regozijamos apenas com as coisas daqui, as benefícios daqui, irmão, estamos fora do projeto, do propósito de Deus. E aí vem aquela bênção, Jonas fica feliz e dá o testemunho da bênção que aconteceu, né? E ele fica cheio da graça de Deus que recebeu uma bênção de uma boboreira lá. Ai, graças a Deus por essa sombra. Mas Deus mesmo permitiu a sombra, porque Deus já sabia que ia tirar a sombra dele, e ele ficou triste por uma sombra. Que ele não plantou, que ele não podou, que ele não cuidou, que ele não regou, que ele não fez nada. E aquela ali padeceu. E Deus mandou aquilo exatamente para dizer para ele o seguinte, olha, eu fiz crescer só para te mostrar, tu está com pena de uma planta, que nasceu num dia, no outro dia morreu. E tu não tem misericórdia de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre mão direita e esquerda, ou seja, não conhecem nada, são tudo uns tontos da cabeça. Não tem discernimento, não tem entendimento. Se ele não convinha eu ter pena dessa grande cidade. Também é o único livro na Bíblia que termina com interrogação. É o único livro que termina com um ponto de interrogação. Ali termina. Sabe por quê, meus irmãos? Deus tem grandes coisas para nos perguntar. E para nos ensinar. E para que nós venhamos aprender. Então, as bênçãos, ela fala com propósito. Ele fica irado por destruir uma planta. Deus deu aquela planta para falar com Jonas, para exemplificar alguma coisa. Há bênçãos, meus irmãos, que vêm de Deus para nos ensinar algumas lições. Você diz, puxa vida, mas eu estou errado. Eu falhei com Deus. Eu falhei para com Deus. E mesmo assim, Deus está me abençoando. Tenta entender o seguinte, qual é a mensagem que Deus quer falar ao teu coração? Que Deus deseja trazer ao teu coração. Terceira lição, que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Amém? Deus é soberano, irmãos. Ele realiza a sua vontade. É como Deus quer. Não adianta querer fazer do teu jeito, porque não vai dar certo. Não adianta querer criar uma gambiarra dentro daquilo que é um processo de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Sempre o plano de Deus vai prevalecer. Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. Meus amados, foi Ele que fez o vento soprar, o mar se agitar, que fez os barcos aquele barco ser jogado de um lado para outro. Foi Ele que fez com que aquele grande peixe tragasse Jonas. E foi Ele que fez com que Jonas não morresse debaixo da acidez do suco gástrico que estava dentro daquele peixe. E foi Deus que deu ordem para o peixe vomitar ele na praia. Disse um grande pregador o seguinte, que ele vomitou Jonas bem na praia lá de Nínive. E que ele chegou com a cor diferente por causa da acidez. E o povo nunca tinha visto aquilo, um peixe vomitar uma pessoa. Então todo mundo começou a ter receio. Não, irmãos, isso aqui é interpretação do pregador, mas não é. Porque vomitou na praia. Nínive não é praia. Entende? Não tem o acesso lá. Então veja bem,
Gente, não foi. Tanto que Deus deu a segunda ordem para ele. A Bíblia menciona. Veio a palavra do capítulo 3, veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive. Ele não diz, ó, entra na cidade agora. Ele diz, vá. Ele não estava lá. Mas vamos seguir, irmãos. Okay? Então Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Como Ele quer. Eu não vou fazer. Deus dá um jeito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus curva, Deus quebra. Deus desmonta. Deus desestrutura. Mas o propósito de Deus vai se cumprir. Amém? Aquilo que Ele tem para a tua vida vai se cumprir. Porque Deus vai nos colocar dentro do seu propósito. Se a gente não entra dentro do propósito de Deus, a gente fica remando, tentando fazer o mar se acalmar. O mar não vai se acalmar. Deus vai cumprir o propósito dele com a sua vida. Diga graças a Deus. Ou você vai dizer assim, misericórdia. Deus vai me pegar de jeito, Deus vai amassar daqui, vai amassar de lá, Deus vai dar um jeitinho daqui, e Deus vai nos colocar no seu propósito. E tem muita gente querendo fugir do propósito de Deus, para seguir o seu propósito. Então Deus é soberano. Nisso eu encontro, irmãos, nesse livro de Jonas, a soberania de Deus. Acabou exatamente como Deus queria. Não mudou o plano. Sofreu, porque saiu dentro do plano que Deus tinha para com ele. E às vezes é assim, a gente está andando no plano de Deus, está indo. Daqui a pouco a gente sai do plano de Deus, dá tudo errado e não tem como dar certo. E a gente vai sofrendo, não, tem que voltar para o plano de Deus. E sabe exatamente, eu sei que Deus está falando do teu coração, porque Deus tem um propósito tão lindo na tua vida e Deus quer que você esteja dentro do plano dele. Amém? E Deus traz essa palavra ao nosso coração, ao coração dessa igreja, porque nós precisamos estar dentro do plano e dentro do propósito de Deus. Amém? Outra lição, irmãos, é impossível fugir. Não tem como fugir do propósito divino. É impossível qualquer tentativa para fugir de Deus. A Bíblia diz que ele pagou a passagem. Interessante que ele honra o compromisso com os homens. É uma pessoa tão certa com os homens, mas não com Deus. A Bíblia diz que ele desceu até Jope, pagou a passagem, né? Pagou a passagem, cumpriu com seus propósitos com os homens, né? Isso aqui eu li há muitos anos atrás, eu acho que uns 25 anos atrás, do livro de Macintosh, né? Que ele paga os seus propósitos para com o ser humano nas estruturas da terra, mas não com Deus, não com o céu. Então é impossível fugir do propósito de Deus. Não tem condições. Ele tentou fugir da presença de Deus. Tem como? Não tem. O salmista, Salmo 119, e ele diz, olha, se eu subir, o Senhor está lá. Se o Senhor descer, o Senhor está lá. Diz, ele não tem como fugir da presença de Deus. Ele pensava, eu vou fugir da presença de Deus, vou me ausentar da presença de Deus. Irmãos, não tem aonde você possa ir que Deus não possa te buscar. Hein? Não tem onde Ele não possa te buscar. O Senhor vai te encontrar. O Senhor vai descobrir. Posso me esconder de Deus? Não, queridão. Você não pode se esconder de Deus. Você pode estar fazendo uma coisa errada, você está podendo cometer um pecado, escondido ninguém sabe, de Deus você não esconde. Não tem como você fugir daquilo que é um propósito de Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra. Não só o lugar, Deus sabe o coração. Deus sabe não somente o nosso coração, Deus sabe até o nosso pensamento. Deus sabe, e Deus conhece todas as coisas. Quinta lição. Quando nós estamos em desobediência, quando você está em desobediência, quando estamos em desobediência, nós nos tornamos uma maldição, onde quer que a gente vá. Não adianta. Se você é um Jonas, você entrar no barco de alguém, você vai dar problema naquele barco. Se você está sendo um Jonas, e você entrar numa direção, numa estrutura, você vai dar um problema ali. Deus tinha chamado um dos nossos pastores, e ele estava trabalhando seu serviço secular, né? E Deus tinha falado com ele, larga o trabalho e vai trabalhar só na minha obra. Larga o trabalho. Mas ele, não, tá bom aqui, eu consigo atender. E a igreja estava crescendo, estava crescendo. Já tinha mais de 100 membros, a igreja estava crescendo. E ele disse, não, eu não vou largar, eu tenho que sustentar minha casa, tenho que sustentar minha família. Irmãos, Deus estava chamando ele, Deus estava chamando, né? E precisando dele, presente na vida da igreja. E aí,
Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele fugiu do propósito de Deus. Aquela empresa começou a falir, começou a quebrar, começou a diminuir, e começou a ficar ruim, e ficou ruim, chegar o momento que tiveram que demitir. E eles, olha, saiu. E aí, ele saiu, a empresa começou a melhorar. Sabe? Irmãos, Deus tem seus planos, Deus tem os seus propósitos. E se nós estivermos em desobediência, nós nos tornamos um problema, aonde nós estivermos. Então não seja um produtor de problemas onde você está, por estar fora do propósito de Deus. Esteja dentro do propósito de Deus e da vontade de Deus. Ok? Sexta lição, o caminho da desobediência não vale a pena. Eu estou desobedecendo, mas está valendo a pena. Não vale a pena. Jonas, meus irmãos, ele experimentou, ele disse, olha, não vale a pena, não dá para desobedecer a Deus, certo? Não vai gerar benefício, algum tipo de benefício que some, que venha contribuir e que venha ajudar. E era exatamente isso que Jonas ele estava passando, ok? Então não vale a pena, não vai resultar. Olha só o que aquele povo perdeu, eles perderam ali. A Bíblia menciona que eles perderam a sua carga, eles colocaram provavelmente alimento, mantimento, riqueza que eles transportavam, negociação que eles transportavam de um país para outro, mercadoria, aquelas mercadorias que valiam dinheiro, certo? Foi exatamente isso, meus irmãos, não vale a pena, desobediência não vale a pena. E aí agora imagina, estava confortavelmente dentro do barco, dentro do navio, certo? E ele não precisava pegar navio, porque ele teria que ir por terra. E ele resolve pegar, exatamente não vale a pena, meus irmãos. Desobediência não vale a pena, amém? Desobedecer a Deus não vale a pena. É só dor, é só problema, são só malhas que a gente atrai. A sétima lição, que eu tiro do aprendizado do livro do profeta Jonas, é que Deus deseja salvar até quem nos prejudica. Por exemplo, ele deveria pregar para o povo de Nínive, eram os inimigos. Levavam cativos os moradores, os habitantes, tiravam a riqueza, extorquiam a vida deles, certo? Carregavam tudo que eles, quando invadiam uma nação, eles eram inimigos. Parentes que foram mortos na guerra por causa deles. Então havia uma rivalidade, mas Deus queria salvar. E eu entendo, irmãos, que às vezes, quem sabe, pessoas que nos causaram desafeto, um dia elas estarão servindo a Cristo. E nós temos que nos alegrar em Deus, sim. Quantas pessoas, quem sabe, hoje estão prejudicando, certo? Através do roubo, do assalto, mas Deus tem um propósito na vida de pessoas, de salvar a humanidade. A Bíblia menciona que Jesus veio para morrer por todos. E Jonas, ele não queria isto. Jonas, ele não almejava isto, ele desejava mais, como os discípulos estavam com aquele espírito quando eles disseram a uma aldeia de samaritanos, eles disseram, Senhor, tu quer que nós oramos e pedimos para descer fogo do céu e queima que esse povo, destrói esses iníquos e mate a vida deles? E o Senhor Jesus disse, olha, vocês não sabem que espíritos vós sois. Diz ele, eu não vim para matar, eu não vim para incinerar o povo. Eles estavam pensando que aquela ira, como foi destruído Sodoma e Gomorra, descer fogo do céu. Eles se achavam os máximos que poderiam. E Jesus disse, não vamos orar para acontecer isso. Mas sim temos que orar pela salvação. Okay? Quem é a pessoa que mais te prejudicou e tem prejudicado a tua vida? Sabe o que a Bíblia menciona? Orai por quem vos persegue. Nós certamente temos um ninivita, gente. Na nossa caminhada, nós temos ninivitas, pessoas que já nos prejudicaram. Quem sabe você perdeu o emprego por causa de um ninivita. Quem sabe deu um problema tão sério no teu relacionamento, certo? Por causa de um ninivita. Quem sabe você perdeu uma boa de uma promoção por causa de um ninivita. E aí nós temos que orar, porque nos percebe que Deus tem propósito de salvar a vida deles. A Bíblia menciona que Saulo de Tarso, o Senhor converte a vida deles. O povo lá estava tudo temeroso, porque pensava o seguinte, esse cara está se infiltrando, querendo descobrir quem é a liderança para nos matar, para nos levar preso também. Certo? Mas Deus tinha o propósito com o perseguidor, com os inimigos dos discípulos. Então Deus deseja salvar também aqueles que nos prejudicam. Aqueles que lá no passado, um dia nos prejudicaram.
Então, Jonas, meus irmãos, ele nos ensina esse livro, e ensina isso. A gente quer, eu quero evangelizar minha vizinha. Minha vizinha é tão doce de pessoa, pessoa tão querida e tão amável. Mas aquele outro vizinho, aquele lá, meu Deus do céu. Olha, o dia que ele morrer, eu vou lá na igreja pedir, pastor, me dá uma oportunidade que eu quero contar a benção, que o meu vizinho morreu. Misericórdia, né? Parece aquelas macumba gospel, né? Que agora tem, né? Quem na prova não me ajudou, vai se arrepender. Macumba gospel, né, irmãos? Querendo mal para os outros. E Deus tinha um propósito de salvar. Esse povo que era inimigo. E eu acho tão lindo, irmãos, porque o livro de Jonas, ele revela exatamente o plano de Deus para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Não salvar somente os bonzinhos. Jesus disse, eu não vim buscar os santos, mas sim vim buscar os perdidos. Os que são perdidos. Depois o apóstolo Paulo vai dizer assim, a mim o principal dos pecadores. Ele foi salvo. Graças a Deus que você está servindo a Cristo, amém? E graças a Deus que você não está servindo, vai servir a Cristo também. Você e a tua casa, você e teus amigos vão servir a Cristo. Deus vai usar a tua vida de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. E vão se espantar, dizer, olha, quem era essa pessoa e o que ela é hoje. Deus vai usar. Então Deus deseja salvar também quem nos prejudicou. 8ª lição. Deus ouve orações vinda de corações arrependidos. Se nós observar, irmãos, os homens que clamavam e que oravam, versículo 12 do capítulo 1 diz, respondeu-lhe, peguem-me e joguem no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo, irmãos, gente humana, para remar, meu Deus do céu, se alguém irado e como já pega esse infeliz, já joga no mar de uma vez. E a Bíblia diz que eles foram humanos. Diz, se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, eles fizeram de tudo que podiam, por causa de um homem. E esse homem não tem misericórdia de 120 mil. Aqueles homens tiveram misericórdia de um, mas aquele um não tinha misericórdia de 120 mil. Olha, irmãos, se ele tivesse um coração totalmente quebrantado, ele dizia, gente, é por minha causa, só um pouquinho já, se atirava no mar. Ainda ficou lá fazendo onda, tentando fazer alguma coisa. E os homens lá tentaram. E eles, eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para tentar levar de volta para a terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor. Quem? Não eram pessoas dignas de orar a Deus e buscar a Deus. Mas a Bíblia diz que eles clamaram. Eles não fizeram oraçãozinhas, eles clamaram, gente. Os homens botaram as vozes para fora. Diz que eles clamaram ao Senhor, e a oração deles está escrita aqui no livro. Capítulo 1, verso 14, está escrita a oração de um gentil, dos gentis, que diz assim, dos gentios, Senhor, nós suplicamos, não nos deixa morrer, por tirar a vida desse homem. Eles pedem perdão para Deus agora, quando ele diz o seguinte, não caia sobre nós a culpa de matar esse inocente. Eles estavam dizendo que é inocente. Deus sabia que ele não era inocente. Mas olha como eles estão fazendo uma oração humilde diante de Deus. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Eles reconhecem a soberania de Deus. Verso 15. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido. E esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor. E ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhes voto. Aquilo, irmãos, que era para ser uma desgraça, houve uma conversão. Porque aqueles homens reconheceram que o Senhor nosso Deus é o Senhor Deus, dono dos céus, da terra e de todas as coisas. E sabe que o nosso Deus é um Deus único e Deus verdadeiro. Ok? Então Deus ouve as orações vindas de corações arrependidos. As tempestades, as adversidades, são momentos que às vezes o Senhor traz, irmãos, para mudar a nossa direção. E aí eu vejo, irmãos, a misericórdia de Deus com os marinheiros. Amém? Eu vejo a misericórdia do Senhor
com os ninivitas. Amém? E eu vejo a misericórdia de Deus para com o profeta. Eu creio, irmãos, que Deus permitiu tudo isso porque Deus queria salvar o profeta. O profeta estava perdido. O profeta estava condenado. O profeta estava com o seu coração repleto de dor e repleto de amargura na sua alma. A nona lição que eu tiro aqui é: somos vilões da nossa própria história. Somos vilões da nossa própria história. Como é o título de um livro do pastor Marcos, um amigo meu, que nós tínhamos o livro aqui de discipulado, acho que não tem mais nenhum, talvez tenha um só, né? A contextualização do discipulado. O pastor Marcos, ele escreveu um livro sobre Jonas. E ele escreve no título do seu livro, somos vilões da sua própria história. E ele narra a história de Jonas. Irmãos, nós somos vilões da nossa própria história. Por quê, meus irmãos? É interessante que Jonas, ele não ficou conhecido pela mensagem que pregou. Ele é o profeta conhecido por recusar pregar a mensagem que Deus tinha para a vida dele. A fama dele não é pela mensagem que ele pregou, mas sim pela mensagem que ele recusou a pregar. Aliás, e diga-se de passagem, irmãos, a Bíblia menciona que Nínive era uma cidade que deveria ser percorrida em 3 dias. 3 dias. Quantos dias? 3. Em quantos dias que ele usou para pregar na cidade? Quantos dias? Quantos dias? 1. 1 dia. Depois você chega em casa, você lê todo o livro. 6 minutos e meio você lê. Gente, ele pregou uma mensagem. E uma mensagem, a gente gasta tempo. A gente ora. A gente busca a direção de Deus. A gente vai para a palavra para buscar o conteúdo. Certo? Para não tratar o povo, dar só palha para o povo comer, mas comida e substância. Jonas, irmãos, ele não prega a mensagem inteira. Ele prega uma mensagem que não vai nem à metade. Quem vai pregar o resto da mensagem? Quem vai pregar outra parte da mensagem? É o rei. O rei é que vai pregar o resto da mensagem. Você quer ver no capítulo 3? Diz o seguinte, versículo 3, Jonas 3,3 diz o seguinte: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando. Qual é a mensagem dele? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui 40 dias a cidade de Nínive vai ser destruída. Daqui 30 dias, não é nos alto-falantes, só a garganta dele. Daqui 30, 40, né? E aí começou a dizer isto. Começou a proclamar isto. Né? E aí ele estava proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Só isto. Ele não disse: gente, arrependam-se. Mensagem de João Batista. A mensagem do Senhor Jesus: arrependam-se. A mensagem dos apóstolos: arrependam-se. Muda de vida. Convertam-se os vossos corações e convertam-se a Deus. Ele disse: gente, daqui 40 dias vai pegar fogo. Gente, daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. Só isso. Tá, mas como é que vai ser destruída? Por que vai ser destruída? Qual é a razão? Qual é o motivo? Como é que vai ser? Ele não falou. Só isso. Daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. Okay? Você vai evangelizar alguém e diz: gente, daqui a 40 dias São Leopoldo vai ser destruído. Ah, é? E como é que vai ser? Não, deixa eu continuar. A cidade é muito longa, eu tenho que fazer isso tudo num dia só. E ele tinha 40 dias para pregar. Ele usa um dia só. Preguiçoso. Não é preguiçoso. Má vontade, desobediência. Ele conhece, ele sabe quem é Deus. E ele abusa por conhecer, saber quem é Deus. Isso é o grande mal, irmãos, de muitas pessoas. Deus é bondoso. Deus é misericordioso, Deus vai me perdoar. Irmãos, não vamos brincar com o pecado. Não vamos brincar com coisas sérias. Que o nosso coração, ele se quebrante, como os ninivitas quebrantaram seus corações. Cada um de vocês sabe qual é o caminho que está errado e o que precisa ser consertado. Observa bem, ele pregou só uma parte da mensagem. A Bíblia diz no versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum.
E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Verso 6, e aqui vai explicar como é que a mensagem chegou. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, versículo 7. E está escrito assim: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nem um homem ou animal, bois, ovelhas, provar alguma coisa. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos, deixe a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Quem que pregou a mensagem? O rei. O profeta? Pregar para quê? Arrependa-se. Não, ele não disse isso. Daqui 40 dias Jonas será subvertida. Só isso foi a mensagem. Mas quem foi pregar a mensagem, quem foi trazer, irmãos, é alguém que não servia a Deus. E aqui eu tiro uma boa e grande lição para nós, como igreja aqui em São Leopoldo. Essa cidade precisa ser revolucionada com o Evangelho. E Deus está levantando homens e mulheres e jovens e crianças para revolucionar essa cidade. E Deus vai levantar gente que não está aqui e que vai proclamar as grandezas de Deus. Nós vamos sacudir esta cidade, irmãos, com a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra Deus coloca na nossa boca. E nós não temos preguiça somente para dizer, daqui 40 dias o mundo vai acabar e volta. Não, irmãos, nós vamos pregar uma mensagem completa. A mensagem da salvação em Cristo Jesus. Nós não vamos precisar que um rei, alguém lá de trás, outra pessoa estranha venha pregar no nosso lugar. Nós vamos ser os atalaias. Deus vai usar a tua boca. Deus vai usar o teu coração. Mas se você não usar, Deus continua a levantar outras pessoas para fazer. Meus amados, eu quero sempre enxergar essa graça de Deus, essa bondade de Deus. Que Deus levanta até quem não é digno de pregar. Até quem não é merecedor de pregar. Mas que tem o seu coração quebrantado. E que se humilha de maneira tremenda diante de Deus. Para fazer toda a diferença. Observe bem, meus irmãos, que a história de Jonas foi uma tragédia. Foi provocado por ele mesmo. E existe também uma grande batalha. Existe uma grande luta. Uma grande luta entre os planos de Deus e os nossos planos. E eu faço uma pergunta: o que você está vivendo? Você está vivendo os planos de Deus? Ou você está vivendo apenas os teus planos pessoais? O que você está vivendo, meus amados? O que nós estamos vivendo? Os nossos planos ou os planos de Deus? Que venhamos viver os planos de Deus. Porque os planos de Deus, conforme diz lá em Isaías, os planos de Deus são maiores. Nós cantamos, os planos de Deus são maiores do que os meus. E que se cumpra então o plano de Deus e o querer de Deus. Às vezes nós sofremos por causa dos nossos planos. Quando queremos fazer a escolha do nosso destino, então os caminhos nos levam à dor. Mas aonde Deus vai nos levar, Ele vai nos assegurar de um porto seguro, nós vamos chegar. Jonas errou porque Jonas decidiu colocar um plano B em ação. Só que Deus não abençoa quem tem plano B na vida, porque Deus não tem plano B. Deus só tem um plano só Deus tem para a sua vida. Deus não usa plano B. Jonas resolveu pegar o plano B. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo: Deus não tem plano B. E às vezes a gente sofre e padece, porque nós colocamos os nossos planos. Jonas sofre por causa da sua desobediência. Jonas, irmãos, preferiu o isolamento. Nossas escolhas nos prejudicam. Aqueles que estão próximos da gente são prejudicados também. Jonas é um profeta que você não encontra ele orando. Ele ora porque agora está dentro do peixe. Então ele faz a sua oração. E ele diz na sua oração, e ele diz o seguinte: eu fui expulso da tua presença, versículo 4.
E ele vai relatar do versículo 5 até o versículo 7 o que ele está passando. Mas depois ele vai dizer no versículo 8, condenações àqueles que têm os seus ídolos. Depois ele vai profetizar, ele vai dizer, mas eu com cântico de gratidão, eu vou oferecer sacrifícios a ti, o que prometi eu vou cumprir totalmente. E ele encerra a sua oração dizendo, a salvação vem do Senhor. Mas interessante que ele diz o seguinte, o que eu prometi eu vou cumprir. Aí logo em seguida ele diz, olha, agora vai lá em Nínive. E ele não cumpre. Aliás, ele cumpre. Mas vai assim de beiço. Vai contrariado. Mas ele foi. Irmãos, deu problema para Deus. Mas Deus é soberano, Deus deu um jeitinho. Assim como Ele está dando um jeitinho na tua vida também. Aliás, não um jeitinho, é um jeitão mesmo. Porque Jesus morreu na cruz, irmãos, e deu a sua vida. E o plano de Deus é perfeito. Sabe o que eu encontro aqui algumas palavras que são chaves nesse livro, irmãos? É Deus age. É interessante que Jonas, ele era um profeta que ele não ora, ele não conversa com Deus, ele se isola, ele quer fugir de Deus. Isso leva os marinheiros a remar e remar mais. Jonas só parou de descer, porque a Bíblia diz que primeiro ele desceu para Jope, de Jope ele desce para o fundo do navio, para o porão do navio, e do porão do navio ele desce para o fundo da profundeza do mar. É só descer. Mas quando é que ele parou de descer? Quando a sua oração começou a subir. Jonas só desce, desce, desce. Quando ele resolve orar, Jonas não desce. Mas a sua oração sobe a Deus, ele começa a subir também. Que venhamos, irmãos, nos render a Cristo. Que nós venhamos nos render à soberania de Deus. Eu falei, mas eu repito para vocês aqui. As palavras que eu mais gosto nesse livro é que Deus agiu. Ele agiu na tempestade. Ele agiu na vida de um peixe, ele agiu na vida de uma planta, ele agiu até através de um verme, ele agiu através de um vento oriental. Eu vejo 5 vezes Deus agindo, em que a Bíblia descreve. O texto diz que Deus enviou, Deus fez, Deus mandou. Todo o universo se rendeu à vontade de Deus, menos Jonas. Mas teve que passar por tudo aquilo ali. E às vezes a nossa vida é assim. Ela vai sempre na contramão da vontade de Deus. E a gente quer que as coisas melhorem. Então nós devemos perguntar, Deus, me mostra, me ensina, aonde que eu devo, como eu devo, a maneira que eu devo fazer. Porque eu quero te obedecer. Amém? Eu quero te obedecer. E para encerrar, a Bruna já pode passar aqui. O problema de Jonas, irmãos, é o problema de muita gente. Algumas pessoas estão com um problema, elas querem mudar o lugar. E Jonas tentou mudar o lugar. Não, eu não vou ficar aqui, eu vou para Nínive. Eu vou para Nínive. E Deus queria que ele fosse... Não, ele foi para Tarsis. Deus queria que ele fosse para Nínive. E saiu da onde Deus tinha falado com ele. Vou para Tarsis. Tem pessoas que querem mudar o lugar. Mas não adianta mudar de lugar e não mudar de atitude. Jonas não precisava mudar de lugar. Ele precisava sim mudar de atitude. O que Deus espera da gente? Mudança de atitude. O que mais carecemos e o que mais precisamos? Mudar a nossa atitude. Muda a atitude e você vai ver que as coisas vão mudar. Não é o lugar, não é a geografia, não é a denominação. São as nossas atitudes. Nós precisamos nos render a Cristo. Nós precisamos nos curvar a Cristo. E eu vou encerrar, irmãos, citando o que o Senhor Jesus falou. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, importa também que o filho do homem, ele fique 3 dias no ventre da terra. Jonas ficou 3 dias e salvou uma cidade inteira de 120.000 pessoas. Jesus é maior do que Jonas. Jesus ficou 3 dias no ventre da terra, mas ele ressuscitou. Dá para perceber que Jonas estava como morto e ressuscitou? E que Jesus também estava morto, mas Jesus ressuscitou? E que aí Jesus disse para os seus discípulos, depois que ressuscitou, ide, pregue a toda criatura. Ide, façam discípulos de todas as nações. E os discípulos foram.
não foi uma cidadezinha de 120 mil, foi o mundo inteiro. Jonas não precisou morrer, Jesus morreu e se entregou por nós. Ele é uma bela, excelente, maravilhosa figura daquilo que passou o Senhor Jesus. Jonas foi em desobediência, empurrado. Jesus veio fazendo a vontade do Pai, submetendo-se ao Pai e dizendo: Pai, cumpra-se na minha vida o teu querer e a tua vontade. Não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus não chegou correndo numa cidade, atravessando, não. Jesus parou ao lado de pessoas pecadoras, sentou do lado e conversou com elas. Nicodemos, ele parou para sentar com a mulher samaritana. Uma pessoa se interessava pelas pessoas. Jonas não. Jesus, irmãos, não apenas se interessava, ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós. E agora ele diz o seguinte: vão, façam discípulos, abrace essa missão. Não é algo que Deus quer dar sobre um homem chamado pastor Adalto, alguns líderes, alguns discípulos. Deus deseja que todos nós estejamos imbuídos nessa missão de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Por isso que o Senhor Jesus deseja, irmãos, que todos nós nos revistamos dele, do seu poder e da sua graça. E eu sei que Jesus, irmãos, tem revolucionado milhares e milhões de vidas. E muita gente nessa cidade vai se render a Cristo através da tua vida, através do teu testemunho. E eu encerro convidando vocês para nós ficarmos em pé. O que nós estamos fazendo? Qual é a direção da nossa vida? Tarsis ou Nínive? Onde é que nós estamos indo? Que nós venhamos estar no centro da vontade do Senhor, bem no centro do seu querer. Não apenas cantar isso, mas vivermos dentro do propósito eterno de Deus, que nos salvou, que nos amou, entregou a sua vida por nós, sofreu naquela cruz, padeceu naquela cruz, foi cuspido, foi humilhado, foi envergonhado, mas Ele morreu para nos dar a vida eterna. Ele prometeu e Ele disse que nos daria vida e vida em abundância. E essa vida está à disposição. À tua disposição, teu coração, a tua vida e a tua alma. Bem, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero muito que Deus use a sua vida. Desejo muito que você entenda o plano de Deus, que é bom, é perfeito, é tremendo e agradável, aquilo que Deus deseja e quer. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, porque o Senhor tem, meu Deus, caminhos tão perfeitos, tão preciosos, que o Senhor deseja trazer para as nossas vidas, Pai. E o Senhor deseja sim abrir os nossos olhos, fazer com que o nosso olhar, o nosso entendimento, Senhor meu Deus, compreenda, meu Deus, todo o teu querer, Pai. Quantas vezes, meu Deus, que nós até chegamos a alguns sofrimentos, porque estamos fora, meu Deus, num projeto tão grande, meu Deus, um projeto tão precioso. Nos ajuda, meu Deus, a descobrir que nesta noite o Senhor tem para conosco um plano, meu Deus, tão perfeito e tão precioso, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo plano que o Senhor já desenvolveu e já realizou na casa de cada um dos nossos anfitriões, na vida, meu Deus, de cada um dos nossos líderes, na vida, meu Deus, de cada um dos nossos líderes em treinamento, na vida, meu Deus, de cada um dos discipuladores, de cada um dos nossos obreiros na vida desta igreja, e tantos outros, meu Deus, que trabalham, Senhor, no ministério infantil, no ministério da recepção, meu Deus, cada um dos apriscos, meu Deus, cada vida preciosa, meu Deus, quando participamos dos apriscos e vivemos a riqueza que é, Senhor, o agir e a graça de Deus de uma maneira tão rica e tão preciosa, Senhor. Eu oro, meu Deus, porque queremos, Pai, estar dentro da Tua vontade e do Teu querer, Pai. Nos ajuda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Estende as Tuas mãos e cobre, meu Deus, a cada um dos Teus amados, meu Deus, para realizar, para fazer e para operar, meu Deus, de uma maneira tão preciosa e gloriosa, Senhor. Eu oro, meu Deus, por aqueles que já padeceram e sofreram por estar fora do propósito, fora do plano, Senhor, mas que nesta noite querem
fazer com Deus uma aliança. E desejam, meu Deus, ter nesta noite uma aliança de estar e voltar para o propósito de Deus, para cumprir, meu Deus, o propósito do Senhor, Pai. Eu oro nesta noite, meu Deus, e te peço, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, meu Deus, a plena revelação do teu querer e da tua vontade, no santo e adorado nome de Jesus. Amém.